Olá, queridos, boa noite. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré a todos. Como vai você? Como vai a sua família? Como você está nesse período de quarentena, nesse período de isolamento de pessoas? Espero que você esteja bem. Espero que a sua família esteja bem. E sendo assim, você estando bem, nós também estamos bem em Cristo Jesus. Lógico que o ideal era que nós estivéssemos juntos no nosso ajuntamento, em família, no nosso ajuntamento em nossas igrejas, mas como por enquanto não é possível, a gente vai se encontrando por aqui. Mas eu tenho a certeza que, dentre tudo o que está acontecendo, dentre todas essas coisas, quem não nos falta é Deus. Deus está aqui com a gente, Deus está aí com você, Deus está conosco nesse momento. Durante esses dias de quarentena, uma palavra que tem me vindo à mente, ao pensamento, é esperançar. Eu estou esperançando. Em meio a tantas notícias ruins, a tantas tragédias, em meio a tantos problemas, eu resolvi esperançar. E eu convido você também, nessa noite, em meio a enxurradas de notícias que chegam até nós a todo minuto, e a maioria delas são trágicas. Eu lhe convido a você esperançar. A você esperançar, mas esperançar como? Esperançar no Senhor. Independente de qual seja a atuação, de qual o decreto que virá ou que irá ser deposto a partir desses dias, eu convido você a esperançar no Senhor. Amém? Não perca a sua esperança em Deus. Eu lhe convido a você abrir a sua Bíblia onde você estiver, e se você puder, abra a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, o que você tiver em mãos, para nos acompanhar na leitura da palavra, num trecho que eu quero estar compartilhando com você nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São João, no capítulo 7. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São João, no capítulo 7, nós leremos alguns versículos aleatórios, porque o texto é muito grande, então para nós ganharmos tempo, nós leremos só alguns versículos e vamos pensar um pouquinho sobre esse texto, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. João, Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São João, no capítulo 7, versículo 11. 11 diz assim: Na festa os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um homem bom. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Agora vamos para o versículo 25, diz assim: Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? E convido a ir ao versículo 32, agora diz assim: Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo
para o prenderem. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhando entre os gregos, a fim de ensiná-los? Versículo 43. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes, os fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Por que vocês não trouxeram Jesus? E os guardas responderam: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Eu quero conversar com você nessa noite sobre a pessoa de Jesus. E quanto mais eu leio sobre a pessoa de Jesus, quanto mais eu aprendo sobre a pessoa de Jesus, mais eu fico apaixonado por quem Jesus é. Mais eu me sinto cativado por quem Jesus é. Mais eu me sinto atraído pela pessoa de Jesus. Jesus é um ser cativante, Jesus é um ser apaixonante. E a maneira de Jesus tratar com as pessoas pisou nessa terra. As palavras de Jesus são palavras que produzem vida em todo aquele que se abre ao seu conhecimento. As palavras de Jesus trazem calma e alento para a alma. E Jesus, sendo assim, ele se torna uma pessoa apaixonante, cativante, agradável, sensível. E o olhar de Jesus, o olhar que Jesus tem para todo tipo de gente, é o mesmo olhar. Jesus olha para todo tipo de pessoa da mesma maneira. Ele não tem distinção em sua maneira de olhar. Seja a condição social daquela pessoa, a condição política, ou a condição econômica, ou muito menos religiosa. A maneira de Jesus olhar para todas as pessoas é uma maneira única, porque Jesus ele não faz distinção de ninguém. Ele olha para o rico, ele olha da mesma maneira para o pobre. Ele olha para o branco de uma maneira, e a mesma maneira que ele olha para o branco, ele olha para o negro. Ele olha para o alemão de uma maneira, e da mesma maneira ele olha para o africano. E trata todas essas pessoas da mesma forma, da mesmo jeito. Nós vemos isso na trajetória de Jesus na Bíblia Sagrada. Por exemplo, ele cura um cego, Bartimeu, que vivia à beira do caminho pedindo esmolas. É um cego, pedinte, à beira do caminho. E Jesus trata com esse cego, pedinte, mendigo, de uma forma. Mas da mesma forma, Jesus é abordado por um oficial romano, em que seu filho está enfermo, ou seu servo está enfermo. E a mesma atenção que Jesus dá para aquele cego que vivia mendigando à beira do caminho, Jesus dá agora para esse oficial romano. Mas também tem uma mulher cirofenícia, que ela também não era judia, ela não pertencia ao povo de Israel, e ela estava com um grave problema. Sua filha estava endemoniada em casa, estava enferma em casa, estava com problemas espirituais em casa. E Jesus olha para essa mulher também, Jesus trata com essa mulher. Então, a maneira que Jesus trata de pessoas diferentes, mas que ele trata da mesma forma com todas elas. Jesus é aquele que transita em Jerusalém, o centro nervoso, político, social, religioso de Israel, mas também ele é aquele que transita em Gadara,
um lugar não muito ortodoxo e considerado impuro pelos judeus, mas ele vai em Gadara para tratar de um homem que precisava do seu auxílio, que precisava dos seus cuidados, e ele vai e trata com aquele endemoniado de Gadara, o liberta, restaura a vida daquele homem e restaura a sua família, porque quando aquele homem tem um encontro com Jesus, Jesus liberta aquele homem em Gadara e ele quer seguir a Jesus. Por isso que eu digo que Jesus é uma pessoa fascinante, Jesus é uma pessoa cativante, Jesus é uma pessoa maravilhosa. E esse homem, quando ele tem um encontro com Jesus, ele quer seguir a Jesus, mas Jesus ele foi ali para poder restaurar aquele homem a sua saúde ou a sua família, devolver aquele homem a sua família. E Jesus diz: não, volte para a sua casa. Você ficou muito tempo longe da sua família. Volte para a sua casa. Então, veja como a maneira que Jesus trata as pessoas diferentes, ele trata as pessoas iguais. São pessoas diferentes, mas que têm o mesmo tratamento de Jesus. Mas por que isso? Porque Jesus, ele olha de forma diferente do que eu e você olhamos. E Jesus, ele era uma pessoa leve. Por que Jesus era uma pessoa leve? Além dele ser apaixonante, cativante, ele era leve. Porque as crianças gostavam de ficar perto de Jesus. Mas certa vez as crianças vindo, apertando, querendo estar perto de Jesus, e os discípulos querendo afastar as crianças, e Jesus falou: deixe vir a mim as criancinhas, porque delas pertence o reino de Deus. E por que Jesus é leve? Porque criança só gosta de ficar perto de gente leve, gente carrancuda, gente pesada. Criança não gosta de ficar perto. Criança é um termômetro. Olha aí. Criança é um termômetro para você saber como você está. Se criança gosta de ficar perto de você, você é leve. Você tem a alma leve. Agora, se criança foge de você, é um problema sério, é um caso para você pensar aí nessa quarentena. Mas aí então Jesus, o texto que nós lemos, ele vai dizer que Jesus ele estava indo para a festa dos tabernáculos. Os discípulos haviam ido na frente e Jesus falou: depois eu vou. O ambiente era hostil, já estavam procurando matar Jesus. Jesus chega no meio da festa. E ele chega e vai direto ao templo, e ele começa a dissertar, ele começa a ensinar no templo, ele começa a falar no templo. E o assunto principal que Jesus gostava de falar era a chegada do reino de Deus. Esse era o assunto principal que Jesus gostava de ministrar, gostava de conversar, gostava de falar. E as pessoas ficavam maravilhadas com a sabedoria de Jesus, e as pessoas começaram a se perguntar como este homem adquiriu tanto conhecimento, como esse homem sabe tanta coisa sem nunca ter estudado. Apesar do próprio Jesus já ter declarado, já ter falado que os seus ensinamentos não vinham de si mesmo, os seus ensinamentos não vinham dele mesmo, tudo que ele falava não vinha dele mesmo, mas o Pai que o enviou é que lhe deu aquele conhecimento, lhe deu aquela sabedoria. Mas mesmo assim as pessoas ficavam maravilhadas com o conhecimento que Jesus tinha. E nós sabemos que Jesus, ele falava de si próprio, porque ele falava da Bíblia, e a Bíblia fala a respeito de Jesus. Jesus está em toda a Bíblia, Jesus está de Gênesis a Apocalipse, ele é a palavra. Ele é a palavra que se fez carne, ele é a própria palavra. Jesus é a palavra viva, sem trocadilhos do nome da igreja. Jesus é a palavra viva. E na festa surgem questionamentos sobre a divindade de Jesus. Quem é esse moço? Quem é esse homem que está pregando, que está falando? Na festa surgem questionamentos sobre a filiação de Jesus. Na festa surgem questionamentos sobre
por que Jesus cura no sábado. E com isso os judeus conspiravam em matar Jesus. Mas diz o texto que lemos, de João capítulo 7, que no último e grande dia da festa, no ponto-chave, no ápice da festa, no ponto culminante e principal da festa, o momento mais aguardado da festa dos tabernáculos, em que os sacerdotes enchiam um cântaro de água e vinho, misturando água e vinho, e que os sacerdotes derramavam aquele cântaro de água e vinho pelas escadarias do templo, fazendo uma alusão à profecia de Ezequiel, no capítulo 47, em que dizia que as águas que saíssem pelas portas oriental ou pela porta oriental do templo, essas portas iriam tomar as ruas, iriam tomar as avenidas, iriam tomar as vielas, e por onde essas águas que saíssem pela porta oriental do templo passasse, iria transformar tudo e todos. E essa água que saísse pela porta oriental do templo, ela iria chegar até o Mar Morto. E até o Mar Morto iria produzir vida. Até o Mar Morto iria produzir uma grande quantidade de peixes. Então, o que os sacerdotes faziam era isso, na festa dos tabernáculos. Dizer que aquela água misturada com vinho que eles derramavam daquela escadaria era a profecia de Ezequiel 47 se cumprindo. Mas Jesus estava na festa. E Jesus ele toma uma atitude nesse momento, no ápice da festa. Jesus ele toma um lugar, Jesus ele chega a um local de destaque e ele diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Veja, os sacerdotes estão derramando águas da porta oriental do templo, dizendo que aquela água que eles estão derramando na porta oriental do templo é a água que geraria vida. Mas Jesus, em contrapartida, ele entra no destaque da festa, ele se destaca e ele declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus, então, ele confunde aquelas pessoas. Jesus, ele confunde os ouvintes com essa declaração, dizendo: espera aí, os sacerdotes estão dizendo que aquela água ali é o cumprimento da profecia, que aquela água ali é a vida, é a água da vida. E Jesus, esse rabino de Nazaré, agora ele está dizendo que ele é a água da vida, que quem tiver sede é para ir até ele beber. Então Jesus ele causa um espanto naquelas pessoas. E aí então entra dentro do texto o que eu quero falar com você nessa noite. E aí então os sacerdotes, eles dão ordem para que os soldados do templo pudessem prender a Jesus. Os soldados saem ao encontro de Jesus. Eles ouvem o sermão de Jesus. Eles ouvem as palavras de Jesus. E quando eles ouvem as palavras de Jesus, quando eles ouvem o sermão de Jesus, eles são tocados por aquelas palavras. Eles eram guardas do templo, eles estavam acostumados a ouvirem os sacerdotes, os doutores da lei, a expor as Escrituras. Eles estavam acostumados a ouvirem sermões dos sacerdotes, dos chefes da sinagoga, dos mestres da lei. Mas nunca ninguém havia falado palavras com tal autoridade como eles ouviram de Jesus naqueles dias. Então, quando os homens encontraram Jesus, eles não puderam prender Jesus, porque eles foram tocados por aquela palavra. Suas almas foram tocadas por aquela palavra. E eles não puderam tocar em Jesus. O interessante é que aqueles soldados, eles chegam carregados na presença de Jesus, mas eles saem leves. Eles chegam armados e eles voltam desarmados.
Eles chegam para prender Jesus e eles saem livres, libertos. Eles chegam para ferir Jesus e eles saem curados. Eles chegam com ódio, mas quando eles encontram Jesus cheio de amor, cheio de ternura, meigo, compassivo, cheio de graça, eles não conseguem segurar Jesus, eles não conseguem prender Jesus, porque Jesus é a pessoa mais magnífica desse universo. Aí então os soldados que foram para prender a Jesus e não conseguem prender Jesus, eles voltam ao templo. E aí os sacerdotes perguntam para eles: onde está o homem? Não vai dizer que vocês também se converteram à religião dos nazarenos? Vocês não encontraram Jesus? E a resposta dos soldados foi uma resposta simples, direta, profunda e conclusiva. Eles falam: sim, nós vimos Jesus. Sim, nós encontramos um homem. Sim, nós tivemos com um homem. E por que vocês não o prenderam? Por que vocês não o prenderam? Perguntam os sacerdotes aos soldados. E eles respondem assim: porque ninguém jamais falou como esse homem. Porque ninguém jamais falou como Jesus. Jesus, ele não se valia de boa retórica, Jesus, ele não se valia de uma boa homilética, Jesus, ele não se valia de oratória, Jesus, ele não se valia de uma impostação de voz, Jesus, ele não se valia de uma voz de locutor, mas quando Jesus falava, os céus se descortinavam. Quando Jesus falava, o céu testificavam das palavras que Jesus falava, que as palavras de Jesus eram espírito e vida. Jesus não falava de vã filosofia. Jesus não era um coach motivacional. Muito menos a sabedoria de Jesus era uma inteligência artificial. Mas a sabedoria de Jesus era sabedoria celestial. Vinha direto dos céus, e ele mesmo falou sobre isso. Ninguém jamais falou como esse homem. Ninguém jamais proferiu as palavras que Jesus falou. Ninguém jamais falou palavras que pudessem tocar tão fundo o coração das pessoas. Ninguém jamais falou palavras que pudessem confortar a alma e trazer refrigério para a alma das pessoas. Somente Jesus. Jesus, ele é o grande mestre do cristianismo. Jesus, ele é a pedra fundamental do cristianismo. Jesus é a pedra fundamental da nossa fé, em que a nossa fé está firmada. É por isso que eu sempre falo aqui, na Palavra Viva, de que nós não sabemos falar outro nome. Nós não temos outra pregação a não ser falar sobre Jesus. Não há outro nome que nós falamos aqui a não ser o nome de Jesus. E o nome de Jesus está acima de todo o nome. Nós só queremos falar dele e nós amamos falar do nome de Jesus, porque se tem um que pode dar solução para a sua vida, se tem um que pode dar solução para o seu problema, se tem um que pode trazer paz para a sua alma, se tem um que pode resolver os seus problemas existenciais, se chama Jesus, e ele é o nosso bem maior. É por isso que nós não nos cansamos de falar sobre Jesus. Porque todos os líderes das religiões, de outras religiões, eles têm as suas doutrinas baseadas em filosofias, em experiências humanas. Eles falam de um caminho que leva ao nirvana. Eles falam de um caminho para a felicidade. Eles falam de um caminho para o paraíso. Eles falam de um caminho para a luz. Mas somente Jesus pode dizer: eu sou o caminho. Somente Jesus pode dizer: eu sou a verdade. Somente Jesus pode dizer: eu sou a vida. E é por isso que eu estou falando com você nessa noite que ninguém jamais falou
como esse homem. Ninguém jamais falou. Os discípulos viveram uma experiência maravilhosa, relatada por Marcos no capítulo 4, em que eles estão numa grande tempestade. E os discípulos conheciam o mar da Galileia, na verdade, o lago de Genezaré. Eles conheciam aquilo ali. Só que eles foram acometidos por uma tempestade tão grande que até pescadores experientes como Pedro, Tiago, João ficaram desesperados e amedrontados com aquela tempestade. E Jesus estava no barco. Só que Jesus procurou um lugar aconchegante para dormir no barco. Jesus ele foi para a popa do barco, foi para o fundo do barco, para o final do barco, onde balança menos. E Jesus estava dormindo durante a tempestade. Jesus não só foi para um lugar aconchegante no barco, como Jesus carregou um travesseiro. E durante a tempestade, Jesus estava dormindo com a cabeça num travesseiro. E os discípulos desesperados, porque o barco iria naufragar, porque a tempestade estava grande demais, eles foram correndo até Jesus e perguntaram: mestre, não te importa que morramos? O barco vai afundar. E Jesus talvez olhou para a cara deles assim e falou: homens de pequena fé, vocês ainda não têm fé o suficiente. E Jesus levanta e ele dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, e diz a Bíblia que houve uma grande bonança. Os discípulos, vendo que houve aquela grande bonança, aquele sossego no mar, os discípulos perguntaram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? É que ninguém jamais falou como esse homem, ninguém jamais falou como Jesus. Interessante também, Lucas capítulo 24, 2 discípulos estavam caminhando, voltando para as suas casas em Emaús. Jesus havia morrido, mas Jesus já havia ressuscitado. E eles sabiam disso, só que eles não tinham enxergado, não tinham visto, não tinham encontrado Jesus. Então eles resolvem voltar para a sua aldeia. E no caminho, eles andando frustrados, desesperados, tristes, abatidos, diz o texto que Jesus apressa o passo para alcançar aqueles discípulos. Eu quero te dizer que Jesus, ele apressa o passo para te alcançar na caminhada. Jesus, ele dá uma corridinha para te alcançar na caminhada, para não te deixar caminhar sozinho. E Jesus foi conversando com aqueles 2 discípulos a respeito dos acontecimentos. E chegando até a aldeia de Emaús, Jesus ele faz com que ia continuar caminhando, e aqueles discípulos olham para Jesus sem conhecer que era Jesus. Era apenas um viajante no caminho para eles. E aí, quando eles vê que Jesus, que eles não haviam conhecido ainda que era Jesus, iria passar da aldeia, eles fazem um pedido a Jesus: fica conosco. A noite já chegou, não é bom caminhar à noite, entre, fique conosco. E Jesus aceitou o convite. Deixa eu falar para você que está na sua casa hoje. Jesus, ele não rejeita convite para entrar na casa de ninguém. Se você convidar Jesus para entrar na sua casa, nesse momento, agora, ele vai entrar na sua casa e vai estar com você. Esses 2 discípulos, em Lucas 24, fizeram um convite para Jesus: entre conosco. E Jesus entrou. A Bíblia ainda diz, lá no livro de Apocalipse, que ele diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus entrou na casa desses discípulos e sentou com eles à mesa. E eles foram cear. E no momento da ceia, Jesus ele toma o pão da graça.
E no momento em que Jesus partiu o pão, eles percebem que era Jesus, e quando eles percebem que era Jesus, Jesus desaparece da presença deles. E eles olharam um para o outro e falaram assim: como que nós não percebemos que era Jesus que estava ao nosso lado? Porque quando ele falava, o nosso coração era aquecido. E por que o coração deles era aquecido enquanto Jesus falava? Porque ninguém jamais falou como Jesus falou. Ninguém jamais falou como esse homem. Ninguém jamais falou. Porque para o desorientado, Jesus disse: eu sou o caminho. Para o desprotegido, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Para o faminto, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Para o vacilante, Jesus disse: eu sou a verdade. Para o que anda em trevas e na escuridão, Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Para o perdido, Jesus falou: eu sou a porta. Para o moribundo, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém jamais falou como esse homem. Ele é aquele que dá ordem à morte e chama da morte para a vida. Foi o que aconteceu na casa de Jairo, em que sua filha estava enferma, e em outros textos bíblicos diz que a filha de Jairo já havia morrido, e Jairo convida Jesus para ir até a sua casa, e Jesus vai até a casa de Jairo. E quando chega na casa de Jairo, a casa estava cheia, e Jesus, para acalmar a multidão que estava na casa de Jairo, chorando, gritando, Jesus diz: olha, a menina não está morta, ela está dormindo. E a multidão começa a rir de Jesus, porque realmente a menina estava morta. Só que onde a vida chega, a morte tem que bater em retirada. E aí então Jesus expulsa todas aquelas pessoas que passaram do choro para o riso, quando ele falou que aquela menina não estava morta, estava dormindo. Jesus expulsa todo mundo da casa e só deixa dentro da casa os pais da menina, Pedro, Tiago e João. Jesus vai para onde a menina estava deitada, morta. E Jesus, ele é aquele que não gosta de plateia. Jesus é aquele que foge dos holofotes. Jesus é aquele que, para operar milagre, não chama rede de TV. Jesus é aquele que, para fazer milagre, ele não espera dar audiência na live. Jesus é aquele que, para operar milagre, ele não precisa ir para uma rede de TV. Jesus, para operar milagre, ele não precisa de palavras de efeito moral. Jesus, para operar milagre, ele não precisa de jargões evangélicos. Mas no secreto da casa, na autoridade que há no nome de Jesus, em que não precisa de gritaria, em que não precisa de bater pé, não precisa de histeria coletiva, no silêncio da casa, no oculto da casa, onde só estavam os pais da menina, Pedro, Tiago e João. Jesus sem falar "tei", Jesus sem falar "receba", Jesus sem falar "ei", Jesus sem falar nada desses jargões evangélicos, na simplicidade que só Jesus tem, ele segura na mão da menina e ele diz: menina, levanta-te. E a menina ouve a voz da autoridade, e não confunda autoridade com grito, não confunda autoridade com gritaria. A autoridade está no nome de Jesus. É no nome dele que acontecem todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Jesus segura na mão daquela menina e, na simplicidade que só Jesus tem, ele diz: menina, levanta-te. A menina reviveu e Jesus devolveu a menina aos seus pais. Ninguém jamais falou como esse homem. Quem na história da humanidade pode dizer: eu sou o caminho? Quem na história da humanidade poderia dizer: eu sou o caminho? Quem na história da humanidade pode dizer: eu sou o que você precisa? Quem? Os discípulos conheceram muito bem isso, porque Jesus, no momento de um discurso, um sermão muito duro de Jesus, e as pessoas começaram a sair porque não aguentaram a dureza do discurso, a dureza das palavras de Jesus. E os discípulos então falaram com Jesus: mestre, olha, é melhor pegar leve no seu discurso. As pessoas estão indo embora. E Jesus não muda as suas palavras. Ele vira para os discípulos e fala assim: vocês também não querem ir embora? E aí os discípulos olharam uns para os outros, e depois olharam para Jesus e falaram assim: para quem iremos nós? Veja que os discípulos não falam para onde iremos nós. Os discípulos dizem: para quem iremos nós? Pois só tu, Senhor, só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna. Ninguém jamais falou como esse homem. Talvez na sua história de vida, na sua circunstância atual, em que você está vivendo, diante da crise que se apresenta a todos nós, diante do cenário que talvez tenha se configurado na sua vida, na sua casa, na sua família, e que você ouviu muita gente, você ouviu muita coisa, você ouviu muitas vozes, mas nada mudou na sua vida, ou talvez piorou diante de tudo que você ouviu. Mas eu quero te dizer uma coisa, que mediante a tudo que você ouviu, eu tenho a certeza que nada do que você ouviu se compara com as palavras de Jesus, e se compara com o que Jesus quer fazer e realizar na sua vida. Uma das palavras mais belas, na minha concepção, que Jesus ele falou e que está registrado na Bíblia, uma das palavras mais belas que Jesus falou, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi isso que aqueles guardas fizeram. Eles experimentaram a paz que somente Jesus pode dar. Eles experimentaram a liberdade que só podemos ter em Jesus, porque quando ele diz: eu sou a porta, ele diz que aquele que encontra nele a porta, entra e sai por ele, porque a porta que é Jesus, é uma porta que não se fecha. É uma porta que está aberta, ela vai para os dois lados, ela abre e fecha. Porque Jesus é a libertação, Jesus é a liberdade, e entrar por Jesus é ser livre, entrar pela porta que é Jesus é estar livre, e por isso que ele está falando: tome sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Em um mundo turbulento como esse, nós precisamos encontrar descanso, e foi isso que aqueles guardas encontraram. Eles encontraram descanso em Jesus. Por isso que eles não conseguiram prender Jesus. Eles foram para prender, mas se debateram com alguém, se encontraram com alguém que é a paz, com alguém que é a justiça, com alguém que é a verdade, com alguém que é a tranquilidade, com alguém que traz paz de espírito para nós. E ele diz que deixo-vos a paz. Ele fala que a paz que eu vos dou não é como o mundo a dá. Não é uma paz plástica,
não é uma paz artificial, mas é paz em meio à guerra, é paz em meio à tribulação, é paz em meio a todo tumulto e turbulência da vida. Essa é a paz de Jesus. Esses guardas encontraram isso. Eles voltam para poder dar o pronto da missão que eles receberam dos sacerdotes. Os sacerdotes perguntam: cadê o homem? Vocês não encontraram? Eles respondem: sim, nós encontramos o homem. E por que não prenderam? Eles responderam: nós não o prendemos, porque nunca ninguém jamais falou como esse homem. Por isso, nós voltamos de mãos livres, de mãos abanando. Na verdade, nós voltamos libertos. Nós fomos para aprender, mas nós voltamos libertos, porque ninguém jamais falou como esse homem. E esse homem que nós estamos falando aqui, o nome dele é Jesus. Aquele que pode te dar vida, aquele que pode te libertar dos seus temores, aquele que pode te salvar, aquele que pode acalmar a sua alma, aquele que em meio à turbulência, aquele que em meio aos vendavais da vida, ele diz: mar, acalme-te, vento, cessa. E você diz: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. E aí você chega à conclusão: nunca ouvi dizer, nunca ninguém jamais falou como esse homem. Ele tem aquilo que você precisa nessa noite. Qual a palavra que você precisa ouvir nessa noite? Talvez o que você precisa ouvir nessa noite seja um eu te amo. E ele falou isso para você. Porque a Bíblia diz que ele nos amou até a morte. Talvez a palavra que você precisa ouvir hoje é: levante-se. E Jesus, ele é aquele que nos carrega nos braços quando nós estamos cansados. Então, aquilo que você precisa ouvir hoje está em Jesus. Porque ninguém jamais falou como esse homem. Eu quero lhe convidar para você adorar a Deus novamente com mais um louvor. E logo esse louvor, eu estarei orando com você e por você. Até já. Amém. Você pode crer. E quando você crer, você descansa. Eu lhe convido nessa noite a você crer e descansar em Deus. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Oremos. Pai, nós estamos diante de Ti. Obrigado, Senhor, por esse momento que passamos em comunidade, por esse momento que passamos em amigos, entre amigos, em família, como igreja, como corpo místico de Cristo, como corpo vivo de Cristo. E o corpo de Cristo não se restringe a templos feitos de alvenaria, feitos de pedra, de tijolo. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo, são pessoas que compõem o corpo de Cristo, que estão em todos os lugares nesse momento. Deus, eu te peço por cada um que está nesse momento em culto a Ti conosco, em cada lar, em cada família, em cada pessoa. Deus, conforme a palavra que ministramos aqui nessa noite, em que ninguém jamais falou como Jesus. E é no nome de Jesus, Senhor, que eu te peço que Tu entre em cada lar nesse momento, que Tu vá de encontro a cada pessoa nesse momento, e que Tu vá, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um, porque nós cremos num Deus pessoal.
em que Ele trata cada um de acordo com a sua necessidade e que Ele chama cada um pelo nome. Nesse Deus que cremos, que nós pedimos no nome de Jesus, que Tu vá de encontro com cada pessoa nessa hora e que Tu fale a palavra que essa pessoa precisa ouvir nesse momento, que ela ouça audível, que ela possa ouvir nessa hora, Senhor, a Tua voz, dizendo para ela o que ela precisa nesse momento. E que ela possa, Senhor, chegar à conclusão e dizer: ninguém jamais falou como esse homem. E quem é esse homem? É Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré, que tem aquilo que nós precisamos, que tem o remédio que nós precisamos, que a paz que precisamos está nele, que a segurança que precisamos está em Jesus. Nós cremos, e é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós pedimos a Ti, Senhor. Na autoridade que há no nome de Jesus, mude histórias nessa hora. Mude rotinas nessa hora, mude vidas nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, ainda nós Te pedimos pelo nosso país. Te pedimos pelo nosso presidente, pelos nossos governantes. Deus querido, que Tu venha guiá-los, Senhor, a tomar decisões sensatas. Que Tu venha guiar, Senhor, cada governador, cada governante, Senhor, a tomar decisões que seja para o bem do povo, para o bem comum, não para benefício próprio, Senhor, não para benefício, Senhor, de um grupo minoritário, não para benefício de particulares, mas para o benefício da nação, Senhor. E nós queremos Te pedir pela nação chamada Brasil nesse momento, Deus querido, esse surto que está nos acometendo, Senhor. Deus querido, que Tu venha, Senhor, nos dar força para passarmos por isso, que Tu venha frear, Senhor, esse surto. Nós cremos no poder do nome de Jesus, nós cremos na autoridade do nome de Jesus, e é nessa autoridade do nome de Jesus que nós clamamos nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós entregamos não só o Brasil, a Itália, Portugal, Espanha, Nova York, nos Estados Unidos, todas as nações que estão sendo acometidas, Senhor, por esse vírus. Deus, ajude, Senhor. Nós clamamos por pessoas. Nós falamos, Senhor, aqui no domingo, que Tu és um Deus que chora diante da calamidade humana. Que Tu és um Deus amigo, e amigo chora pelo outro amigo, amigo age em favor do outro amigo, e nós clamamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, de nós, olhe para nós, Senhor. Freie, Senhor, esse vírus. Dê um basta, Senhor. Assim como Tu põe limites ao mar, ponha limites, Senhor, nesse vírus, no nome de Jesus. E nós, como igreja, nós concordamos nessa hora, nós cremos no poder do nome de Jesus, e nós não tememos, porque aquele que está conosco é aquele que falou como nunca ninguém falou, nunca ninguém jamais falou como Jesus. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui, que nós cremos